Estamos de volta aqui na programação da Som Zoom em 106,5, agradecendo pela sua audiência, a você que nos ouve pelo rádio ou ainda pelo aplicativo Radiosnet. Lembrar que estamos ao vivo também lá no nosso canal do YouTube, Som Zoom FM 106.5, Som Zoom FM 106.5 e também lá no nosso Facebook no mesmo endereço, Som Zoom FM 106.5. Mandar um abraço pro nosso amigo Cristiano lá em Assaré, distrito de Aratama, ele tá sempre ligado aqui na nossa programação e já pediu aí o seu alô, tá mandado, viu, Cristiano? Muito bem, agora 1h14, nós estamos recebendo pela primeira vez em nossos estúdios aqui da Som Zoom o prefeito municipal de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que vai conversar conosco fazendo um balanço das atividades deste ano de 2022, esclarecer também alguns pontos de discussões, inclusive na Câmara de Vereadores do município do Crato. E eu aproveito para convidar do Juazeiro do Norte, aliás, aqui acabei de falar da Câmara do Crato, mas da Câmara de Juazeiro. O Adson Rodrigo está aqui conosco e vai participar dessa entrevista. Adson, uma boa tarde para você, uma ótima terça-feira. Boa tarde, Aloysio Vilar, boa tarde a todos os nossos ouvintes sintonizados no Jornal Grande Cariri. Hoje estamos ao vivo aqui no estúdio, recebendo o prefeito municipal de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, e ao seu lado também o secretário de Infraestrutura do município, o José Maria. E vamos tratar sobre os assuntos da cidade de Juazeiro do Norte, onde o prefeito Gleidson Bezerra, já nessa reta final do ano de 2022, irá conversar com todos os ouvintes, tanto da cidade de Juazeiro como de todo o Cariri que está sintonizado em nosso noticiário. Com certeza. Primeiro, das boas-vindas ao Gleidson, que é a primeira vez em nosso estúdio aqui da Som Zoom FM. A nossa rádio fica sediada no Crato, mas com grande audiência na terra do Padre Cícero. Gleidson, esse é o segundo ano à frente do maior município do interior cearense. Primeiro ano, como todos nós sabemos, em uma administração pública existem diversas dificuldades, mas o segundo ano já começa a ter um equilíbrio fiscal nas contas e também as ações já começam ali a ser desenvolvidas. E qual balanço você faz desse ano de 2023 à frente do Executivo Juazeirense? Boa tarde, Adson. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Welton. E boa tarde, nosso amigo José Maria Ponte, secretário de Infraestrutura, que nos acompanha neste momento. Deixo uma boa tarde todo especial para os amigos ouvintes da Som Zoom Sat. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que de outras tantas oportunidades que eu possa aqui comparecer. E eu faço um balanço muito positivo de tudo aquilo que a gente vivenciou neste ano de 2022, em especial se nós levarmos em consideração tudo aquilo que nós enfrentamos, e eu não falo só de Juazeiro do Norte, mas eu falo do mundo inteiro. Quando assumiu o governo, nós estávamos no segundo ano de pandemia. Então, além de a gente já receber o primeiro ano da ressaca da pandemia, nós enfrentamos esse segundo ano, esse novo normal, tendo toda uma necessidade de ajustes e de organização para que a coisa pudesse acontecer de acordo com aquela realidade ali vivenciada. E além da crise internacional, tanto por conta da pandemia como por conta de uma economia que obviamente sofre a partir daquela experiência que nós vivenciamos, tudo o que Juazeiro traz consigo de um histórico é bastante complexo. A gente resumir Juazeiro do Norte, ficar em último lugar em tudo quanto é de indicador. Todos eles. Saúde, transparência, responsabilidade fiscal. E quando a gente enfrenta esse cenário desafiador, eu acho que foi a época em que a gente mais produziu, por incrível que pareça. Então, que a gente deu gás, então a gente vai buscar forças de onde nem acredita que existia. E como você bem pontuou, Watson, esse primeiro ano de ajustes, esse primeiro ano de todo mundo estar sofrendo junto, buscando alternativas juntos, e foi possível a gente hoje terminar esse ano de 2022 e apresentar para a população de Juazeiro do Norte, por exemplo, indicadores como a gente sai de uma nota 2.1 no Previne e passa a uma nota 9.1 no Previne. E isso em praticamente um ano, porque o primeiro ano foi tudo aquilo que a gente acabou de explicar. Então,
A revista Isto É, nesse ano 2022, reconheceu que Juazeiro do Norte foi o 31º município do Brasil que mais investiu em saúde, proporcionalmente falando. 41º município do Brasil que mais investiu em saúde e em educação. O Conselho Federal de Administração reconhece Juazeiro do Norte entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no estado do Ceará, como que ficou em primeiro lugar em gestão, em segundo lugar no índice de governança municipal. Recebemos o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae. Recebemos vários certificados e certificações do governo do estado do Ceará, desde o IQM pelas boas práticas no meio ambiente, desde o selo amigo da criança, o amigo da pessoa com deficiência, o amigo do idoso. Enfim, então passa um filme na nossa cabeça em saber que nós estamos alcançando todos esses indicadores, esses reconhecimentos, essas certificações. E é importante salientar de certificações de entidades acreditadas, né? É Ministério da Saúde, a revista Isto É Conselho Federal de Administração. E isso tudo, apesar das inúmeras dificuldades, nós temos condições de falarmos aqui sobre as dificuldades, é importante que a gente também fale, mas é um alento. Ninguém consegue atingir indicador, ninguém consegue alcançar esses resultados se não for por conta de um grande trabalho desenvolvido, com muito esforço, com muito suor, com muito desprendimento de uma equipe. Então, é um ano que, inegavelmente, são inúmeros os desafios, mas também é incontestável todo um avanço que nós estamos tendo no nosso município, que nos traz uma perspectiva de que, uma vez a casa em ordem, você falava de finanças, a gente sai de uma capacidade de pagamento D para C, e eu já hoje entrego com capacidade de pagamento B de bola. Então, as finanças do município também bastante equilibradas, né? Agradecer muito a Deus por ter concluído esse ano, com expectativa de dias melhores agora para 2023. Edson, me permita aqui entrar num tema que gerou uma certa polêmica nesse final de semana. Acho que você deve saber até qual que foi essa questão da 13º salário, né? Foi bastante discutido nas redes sociais de que a prefeitura não estaria pagando aos comissionados e contratados, né? E aí ficou todo aquele questionamento do porquê que isso estaria acontecendo, e por parte de outras pessoas, o prefeito gerou uma expectativa, a gente estava esperando por isso. Explica melhor para o nosso ouvinte do que se trata esse pagamento aos comissionados e contratados, que não é algo que é obrigatório, né, por parte da gestão pública. Inclusive municipal. Destacando que foi pago a primeira parcela, prefeito. Verdade, Adson. Gente, se fosse combinado não teria dado tão certo. Eu falei sobre todos os avanços, falei sobre todos os indicadores e poderia ter falado sobre capacidade de pagamento lá atrás, eu deixei para falar por último. E aí vocês entraram exatamente nessa pergunta, porque quando eu falo de como você vem dizer, prefeito, que a capacidade de pagamento do seu município está ok, se as finanças estão mais ou menos encaminhadas, estão bem encaminhadas, salientando que a gente pegou com 123 milhões de reais de débito. Então, você hoje vem dizer que as coisas estão mais ou menos encaminhadas e não paga o 10º. A pergunta é essa, né? Por que não pagar o 10º? Por uma questão muito simples. Porque nós não temos margem na folha de pagamentos para assim fazê-lo. Vamos trocar em miúdos. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os gestores só gastem com folha de pagamentos até 54% da sua receita corrente líquida. O que é que isso significa dizer? Que se você passar de 54%, o município fica negativado, ele descumpre o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e o gestor responde por improbidade administrativa e o município fica negativado, portanto, proibido de contrair financiamentos, proibido de receber transferências voluntárias. Então, quando a gente se depara com uma situação dessas, a primeira alternativa acho que foi o Aloysio que acabou de falar, não sei se o Watson. Enfim, o STF já disse que não é obrigatório o município pagar 13º salário de contratados. Juazeiro do Norte não pagava 13º salário de contratados, como a Câmara de Vereadores também não pagava. Quando eu entrei como presidente, inaugurei esse novo momento, passei a pagar 13º dos contratados. É uma faculdade, não é obrigado.
Como prefeito, em 2021, paguei o 13º salário. Nisso você acha que gerou uma expectativa também por parte dos servidores? Certeza absoluta. Tanto é que paguei em 2021 e paguei em 2022 a primeira parcela. E digo a vocês com um coração partido, não é obrigado a pagar. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso. Outros municípios também não pagam. Mas eu queria pagar. Eu gostaria de pagar. O problema é que, além de nós termos uma queda exponencial na arrecadação de novembro, o que não ia justificar do ponto de vista do planejamento, nós tivemos e estamos tendo que aportar recursos para a Previdência do município. Eu coloquei na Previdência de Juazeiro do Norte 15 milhões de reais a mais do que é nossa obrigação. Então vamos lá. A obrigação do gestor é repassar em Juazeiro do Norte, já que não foi feita ainda a reforma da Previdência, 11%. A minha obrigação é repassar mais 1,5% a título de taxa de administração. E isso vem sendo pago rigorosamente em dia. Só que eu tive que colocar 15 milhões a mais a título de suplementação. E isso computa como se fosse uma folha de pagamentos. Então vejam, quando tudo isso soma, e hoje nós temos um percentual de concursados enorme no nosso município, fruto do concurso que houve, nós chamamos mais de 1.500 concursados. Então, quando soma tudo isso, antigamente, o entendimento do Tribunal de Contas dos municípios era que você, estourando a folha de pagamentos no segundo quadrimestre, você poderia corrigir nos 2 quadrimestres subsequentes. Tinha o terceiro quadrimestre de 2022, no caso, que é esse que nós estamos, e o primeiro quadrimestre de 2023. Ocorre que recentemente teve uma decisão do Tribunal de Contas do Estado dizendo tão somente o seguinte: essa era a interpretação do TCM. Quando o TCM acabou, que agora veio para o TCE, não é a interpretação do TCE. E aí o contador chega para mim e diz, tá aqui, quer correr o risco? Se você deixar para diminuir os 54% no ano que vem, você corre o risco de responder por improbidade administrativa e o município ficar negativado. Se o município ficar negativado, aí todos os juazeirenses vão perder. Então é óbvio que diante de uma situação como essas, eu não corri risco. Ainda hoje estou aqui me batendo, tentando arranjar emenda de tudo quanto for jeito com o deputado, porque se eu receber fundo a fundo, eu melhoro o meu percentual. Finalizo dizendo, não é uma questão de dinheiro para pagar a folha. O dinheiro a gente tem para pagar a folha. Na educação, especialmente, é dinheiro tranquilamente para pagar a folha do 13º. Mas se eu pagar, eu estouro o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E todo juazeirense sai perdendo com isso. Então, por conta de uma interpretação recente do Tribunal de Contas do Estado e porque eu estou tendo que botar 15 milhões de reais dentro da Previdência do nosso município. Então, é um assunto que precisa ser discutido. Para o ano que vem, eu já adianto para vocês, não vou ter condições de passar. Já estou dizendo isso rádio por rádio, internet, por onde eu passo, televisão. Gente, ano que vem se exige 38 milhões do município, a mais do que a minha obrigação, para eu corrigir distorções históricas do meu município. Então, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não faço mágica com dinheiro. Eu já estou fazendo até demais. Estou pagando o que é meu de obrigação, paguei os 15 milhões, agora para o ano que vem 38 não dá. Mas é essa a explicação, sabe? Então, coração aqui triste por não conseguir cumprir aquilo que eu fui o primeiro a colocar em Juazeiro. Deixa eu aproveitar aqui para lembrar para o nosso ouvinte que nós estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Sons 1 FM 106.5, e no Facebook também Sons 1 FM 106.5. O nosso WhatsApp é o 994061314, 994061314, e o nosso telefone 3523-7095. Estamos aqui no estúdio com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra. Adson Rodrigo, fica à vontade para a próxima pergunta. Prefeito Gleidson Bezerra, você falou agora recente dessa situação de emendas parlamentares. Nesses 2 primeiros anos de gestão, você teve pouco a ajuda de parlamentares cearenses, principalmente aqueles que se falam da região ou até mesmo de Juazeiro do Norte, como é o caso do deputado Pedro Bezerra, que está encerrando seu mandato agora. O próximo ano, nós vamos ter uma nova administração a nível estadual, a federal,
e também novos legisladores. Juazeiro do Norte elegeu o deputado federal Yuri do Paredão, ele que é do PL, e também teve a eleição do deputado David Raimundão a nível estadual e até do Fernando Santana, que foi o seu aliado nesses últimos anos e você também foi apoiador dele. Como você já está prevendo essa sua relação ou até mesmo já chegou a conversar com o próprio Yuri, o David Raimundão, nessas articulações para que esses deputados que são de Juazeiro do Norte possam também vir ajudar a sua terra, já que, por exemplo, o David Raimundão foi o mais bem votado em Juazeiro? Eu já conversei com o Yuri. O Yuri entrou em contato comigo, colocou o mandato dele à disposição da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Eu, inclusive, quero aqui o parabenizar tanto pela votação como pela eleição e também pela grandeza, né? Ele teve a altivez de mandar uma mensagem para o prefeito da cidade. Prefeito, estou me colocando à disposição. Eu liguei para ele, a gente bateu um papo. E eu espero poder contar com ele, sim, uma vez que ele é daqui da nossa cidade, né? É daqui da nossa região. E contar com um representante lá em Brasília é determinante para os municípios. Com relação aos deputados estaduais, eu tenho conversado sempre com o Fernando Santana, tenho externado minhas preocupações, nós temos um compromisso. O deputado Fernando Santana, ele recebeu o meu apoio exatamente fruto do trabalho que ele desenvolveu para Juazeiro do Norte. Foi um dos mais votados na cidade? Foi um dos mais votados, né? Foi o segundo mais votado da cidade. E por onde passei durante a campanha e antes dela, eu fiz questão de dizer que votei nele por uma questão de gratidão, de palavra empenhada pelo trabalho que ele apresentou. Fernando conseguiu destravar para Juazeiro em torno de 22 milhões de reais. E com isso, nós estamos à espera da liberação desses recursos. Isso é uma coisa lenta, isso vai acontecendo no decorrer agora do ano de 2023. Já ontem conversava com ele, eu preciso de recursos por Maria Amélia, para a gente terminar o hospital. O governo do estado precisa repassar. Habilitar também o Maria Amélia para que possa ter o atendimento também para as crianças de Juazeiro. Verdade. Então, assim, um equipamento imprescindível, que dispensa comentários diante de sua importância, que já se arrastava há bastante tempo. Antes mesmo da nossa gestão, já estava parado lá há mais de um ano e tanto de obra. E a gente entrou, teve que fazer sérias alterações lá nos projetos e tudo mais. Por último, agora veio uma exigência do governo do estado que a gente deveria pagar a nossa contrapartida, 100%. O município pagou sua contrapartida. Nós estamos agora na esperança da liberação por parte do governo do estado para que ele cumpra com a parte dele e assim a gente possa tocar essa obra, como as outras tantas obras que a gente vem anunciando, fruto dessa parceria. O deputado David Raimundão, a gente sempre mantém uma relação muito cordata, a minha relação é muito fluida com o doutor Raimundo Macedo, a gente troca mensagens, ele também colocou à sua disposição. Nós sabemos que os deputados estaduais eles têm uma limitação, né, inclusive a respeito de verbas e tudo mais, mas eles podem e devem trabalhar pelo nosso Juazeiro e eu tenho dito aquilo que falava desde campanha. Campanha eleitoral para mim é algo que fica. Passou a campanha, tchau, já era. Eu dei entrevista para os dois, né, em outros prefixos, e eu dizia que quando o eleito fosse, o primeiro passo seria bater a porta do governo do estado e o segundo passo seria bater a porta do governo federal. Eu falei isso em campanha para vocês, quando eu passei lá na época, na condição E agora de na candidato a campanha prefeito. mesmo para deputado estadual, governo do estado, eu tive até mesmo no último ato de campanha e fiz essa pergunta para o prefeito Gleidson em relação, caso o Eumano fosse eleito, como foi eleito Sim. agora, como será também essa relação? Acredita que o Fernando abrirá essas portas também lá no Palácio da Abolição para que o Gleidson esteja mais próximo, já que você apoiou o candidato Capitão Wagner, que acabou sendo derrotado nas urnas. Como você acha também que será essa relação a nível estadual, que é humano, e a nível federal com o presidente eleito Lula? Eu torço que tanto o Yuri como outros deputados que foram votados em Juazeiro do Norte, eu vou fazer visitas bem mais frequentes. Eu quero... O Guimarães foi votado aqui, tirou 5 mil votos em Juazeiro. José Ayrton, mais de 2.500 votos, que são 2.500 também do votos. PT. A Luiziane tirou voto. O próprio Yuri foi eleito. Célio Sturda, O Célio Sturda você tirou tem uma boa muito relação. voto tranquilo. A relação com o Célio Sturda é até digna de aplauso, de louvor, porque ele foi quem se colocou à disposição de Juazeiro. Né? Então as pessoas têm muito disso, de dizer assim, não, porque o prefeito não é aliado. Mas, cara, tu não foi lá na cidade e tirou os votos.
Tu não tirou o voto de uma região? Tu não trabalha para um estado todo? Nós mandamos ofícios para todos os deputados federais que foram votados em Juazeiro. Todos. Mandamos para a Célia Estuda chegou em Juazeiro e disse, rapaz, eu tirei voto nessa cidade. Minha causa é a causa animal. Foram mais de 4 mil votos na primeira, passada, né? E agora mais de 2 mil votos. E ele disse, estou aqui à disposição. E assim ele fez. Então, nós vamos bater as portas com muita humildade para que a gente vá lá, sentar com o governo federal. Eu tenho dito sempre que quando a gente vai atrás de recursos, eu não estou em busca de um favor pessoal. Eu estou indo em busca de recursos que são fruto do pagamento do tributo do juazeirense. O juazeirense paga tributo federal, estadual e municipal. Quando a gente recebe transferências, recursos e investimentos do governo federal e estadual, aquilo ali é uma compensação, é uma demonstração de respeito para com os nossos munícipes. Juazeiro é uma cidade importante, o Crato, a região do Cariri. Nós somos uma região importante e nós queremos esse olhar atento tanto do governo do estado como do governo federal. Vem aqui, tira seus votos, foi majoritário. Então é natural que essas pessoas olhem para as nossas cidades, façam os devidos investimentos. E o gestor que está aqui de plantão, neste caso eu, a gente está lá com muita humildade para dizer qual é a hora que o senhor quer que eu vá. Domingo, 3 da madrugada, eu digo, eu estou lá. Sábado, 5 horas da manhã, eu digo, eu estou lá. Então, quem vai dar as ordens são eles. Vamos falar sim com o deputado Fernando Santana e David Raimundão para que eles possam abrir essas portas. O deputado Yuri e os demais que eu acabo de citar que também possam abrir essas portas e com isso todos nós possamos sair ganhando. Gleidson, você falou da parceria, dessa conversa que aconteceu com o Yuri do Paredão, mas a sua irmã foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, já chegou a se reunir com você, e aí eu te pergunto, como é que foi a reunião, qual o teor dessa primeira conversa e se você acredita no estreitamento desses laços com o Poder Legislativo? Foi uma visita de cortesia e eu louvo e parabenizo a iniciativa da presidente eleita Iane. Quando eleita foi, ela entrou em contato comigo através da assessoria, perguntou se era possível recebê-la, eu digo na hora que ela quiser. Eu achei que ela iria sozinha, né? Marquei com ela o recebimento lá no nosso gabinete e ela se fez acompanhada de, eu acho que 8 vereadores ao todo. Inclusive o nosso líder do governo estava lá na ocasião, o vereador Rafael Cearense. E um gesto, né, de grandeza por parte da nova presidente do Poder Legislativo, levou consigo praticamente toda a mesa diretora eleita. Dali eu já disse para ela que faço questão que uma vez quando ela vier a tomar posse, tudo direitinho, né, respeitar o presidente que hoje está, mas quando ela tomar posse com a nova mesa diretora, eu quero reunir todos os secretários para apresentar oficialmente, formalmente, lógico que eles conhecem os secretários, mas a gente quer apresentar formalmente esses secretários para a nova mesa diretora e extensiva a todos os vereadores que lá queiram comparecer. Sou brasileiro, eu tenho uma esperança de que a gente pode criar esse ambiente favorável, esse ambiente positivo, que não encontramos na Câmara dos Vereadores, isso é incontestável. A própria Iane falou muito nessa questão de diálogo. Foi na primeira coletiva dela, quando foi eleita, de estabelecer diálogo entre executivo e legislativo. E a gente espera. Semana passada mesmo eu falei nessa situação do 13º, muita politicagem. Eu fui bem sincero nessa situação. Então a gente às vezes vê pautas que são mais políticas e pessoais do que propriamente ali pautas prepositivas, né, para o beneficiamento da coletividade de Juazeiro do Norte. Watson, só te interrompendo, mas dentro desse tema, eu até pergunto, Gleidson, como é que você recebe essas críticas? Porque muitas vezes elas vão pro lado pessoal, elas acabam saindo daquela esfera do poder executivo, legislativo, para tomar um outro rumo. Isso não é interessante para a população, nem para a gente que faz a cobertura diariamente, né? Eu digo para você que daqui eu não vou pro inferno, não. Eu vou no mínimo pro purgatório. Porque pro inferno eu não vou direto, não. Porque eu tô me depurando na terra. Eu tô tendo que me acostumar com algo que eu jamais imaginei que eu iria me acostumar com isso. Porque você tocou num ponto que é importante, é o pessoal. Quando ataca de forma pessoal, virulenta, irresponsável, desmedida, isso é muito ruim. Isso é ruim para as instituições, isso é ruim para a democracia. Isso é ruim para o convívio em sociedade, né? E eu me olhar do outro lado como cidadão e ser humano e dizer, poxa,
Até que ponto eu tenho que engolir um troço desses para poder manter o elan, manter a calma, manter a respeitabilidade e o cerimonial do cargo. Então nós precisamos manter esse cerimonial. E a diplomacia. A diplomacia. Isso é óbvio que eu tenho que manter. É óbvio que é isso que você espera de mim. Vocês que fazem a imprensa, eu tenho certeza que vocês não querem que prefeito nenhum vá para a baixaria. Nenhum vereador, nenhum político, nenhum representante. E nós não podemos defender isso no Estado Democrático de Direito. A violência, a baixaria, né? Mas infelizmente muitas vezes é isso que a gente está tendo que se deparar. Mas eu acho que o povo é muito sábio, entende? A população tem ouvido isso, tem percebido que são situações que não são construtivas e a gente tem superado isso. No que diz respeito à questão das críticas por parte da Câmara dos Vereadores, eu dizia isso para vocês na transição, eu vou dizer isso agora no final de 2022 e provavelmente vou repetir em 23 e 24. Eu quero e torço pela independência dos poderes e vai ser exatamente assim. Eu quero a Câmara independente. Eu trabalho para isso. Eu não me envolvi na eleição de presidente na primeira, não me envolvi na eleição de presidente na segunda. Quero sim formar uma base, quero conversar com os vereadores, quero uma relação harmoniosa, mas eu jamais quero uma relação de subserviência. Impor, querer fazer a vontade do executivo como outrora já aconteceu, isso aí é incontestável. De vereador votar o que não sabe nem o que é que está votando, porque o chefe do executivo quer que vote, porque não quer que critique, porque não quer que mande uma denúncia para o Ministério Público. Pelo contrário, eu tenho dito desde sempre, eu não consigo fiscalizar minha cidade sozinho, é impossível. Portanto, o vereador é pago para fiscalizar mesmo. Ele é pago para cobrar, ele é pago para reivindicar. Agora ele é pago também para sugerir, para criar uma pauta positiva, para criar um ambiente de satisfatório, de crescimento para a cidade. Então, se todos fizerem isso, todo mundo sai ganhando. É isso que eu quero da Câmara dos Vereadores como cidadão. Eu não tenho poder de mandar em nada, pelo contrário, a Câmara é independente, ela faz seu papel, cumpre do jeito que ela bem entender, a população vai lá fazer seu crivo, vai fazer sua avaliação. Agora, meu amigo, de crítica, de peso, de zoada, eu tenho 12 anos ali dentro. 12 anos, era toda terça e toda quinta, toda terça, toda quinta. Isso aí para mim é a coisa mais natural do mundo. Pensa numa coisa assim que não bate nem a pestana, como diz o outro. Se eu fosse para lá para dentro, eu estaria lá, toda terça e toda quinta, dialogando também. Então, assim, o que é que a gente tem que fazer? Respeitar sempre, tentar construir, tentar ouvir as críticas construtivas, as sugestões benfazejas para o município. Agora, cada um na sua, tá entendendo? Faz o seu trabalho e vida que segue. Maravilha. Prefeito Gleidson Bezerra aqui conosco no Jornal Grande Cariri. Prefeito, vamos ao nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com você e as últimas considerações desse bate-papo aqui juntamente com o Watson Rodrigo. Então não sai daí. Nós estamos de volta aqui na programação da Som Zoom com o nosso jornal, continuando a nossa conversa com o prefeito municipal de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que hoje conversa com a nossa audiência aqui da 106,5. O Watson Rodrigo aqui conosco dá continuidade ao nosso bate-papo. Antes de fazer a próxima pergunta ao prefeito de Juazeiro, Gleidson Bezerra, o João Paulo Ferreira está mandando um abraço. O prefeito está também sintonizado conosco aqui e mais grandes amigos aqui também da cidade de Juazeiro do Norte, que estão sintonizados em 106.5. Prefeito, um assunto que vem tomando a pauta e que deve ser discussão hoje na Câmara Municipal de Juazeiro, sem dúvida nenhuma, é a reforma da Previdência. Como é que você inclusive citou que teve uma suplementação enviada para a Previjune, e também os próprios servidores e aposentados e pensionistas estão ali preocupados com toda essa situação. Como é que se encontra a realidade da Previjune e essa reforma que será até mesmo votada hoje em Juazeiro? Primeiro dizer que essa reforma não vai ser votada, ela vai ser derrubada. E dizer que como é que eu sei que uma matéria dessa vai ser derrubada, como eu sei que isso é uma matéria antipática e por que você manda isso para a Câmara. Tem até a protesto dos servidores hoje já marcado isso, também. Com protesto, servidores, sindicato aproveitando para fazer lá o seu trabalho, que merece ser respeitado, enfim. O que é que acontece? Existe uma lei federal que exige que estados e municípios se adequem a essa legislação federal. Portanto, todos os estados e municípios que têm institutos próprios de previdência,
como é o caso de Juazeiro do Norte, que tem o seu instituto próprio, o Previjúnior, ele precisa passar por uma adequação. Precisa passar por uma reforma. E se o município não se adequar, o município perde o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. O que é que acontece quando o município perde o CRP? Ele fica impossibilitado de contrair empréstimo, ele fica impossibilitado de receber transferências voluntárias. Ele fica negativado. Foi igual a história que eu contei há poucos instantes aqui dos 54%. Então, para que não fique negativado, o município precisa se adequar à lei federal. E nós estamos tentando isso. Nós tentamos no ano passado. Aí, no ano passado, quando nós enviamos para a Câmara, era uma previsão de ajuste na alíquota de contribuição de 14% para todo mundo, como é no Estado, como é em outros municípios, como ocorre em outros municípios. E simplesmente o sindicato se posicionou ao contrário, disse que não, porque não é justo, todo mundo pagar 14%, quem paga menos deve pagar menos, quem recebe menos paga menos, quem recebe mais paga mais. Deram essa sugestão, foram várias as reuniões, atas, etc. E assim nós mandamos para a Câmara outro projeto de lei. Quando é agora, não, ele está querendo cobrar muito, aquela coisa toda. O que foi que eu resumi? Se estiver gravando agora, eu agradeço. Sim. O que é que eu quero deixar claro? Se o governo federal fez uma reforma da Previdência, você concorda com a reforma da Previdência do governo federal? A gente pega aquela reforma e encaminha para a Câmara. Se o servidor disser e o sindicato disser, não, eu não concordo, tudo bem, a gente te respeita. Vamos pegar a reforma do ex-governador Camilo, do governo do Estado, e vamos encaminhar para a Câmara? Do mesmo jeitinho que foi aprovado no governo do Estado? Não. O sindicato também não concorda. Então vamos pegar aqui a reforma que foi proposta aqui no Crato, para a gente enviar para a Câmara de Juazeiro. A proposta que Gleidson enviou, deixa de lado, joga no lixo. Vamos botar a proposta do Crato? Não, também não serve. E a de Fortaleza, serve? Vamos pegar a reforma de Fortaleza, encaminhar para a Câmara dos Vereadores de Juazeiro, para aprovar e a gente se adequar à legislação federal? Não, também não serve. Então qual é a que serve? O que não dá é para você procurar um culpado, querer que o gestor seja responsabilizado por algo que está prejudicando o município. Então nós estamos enviando para a Câmara uma proposta, não concorda com aquela proposta, rasga, tira, apresente uma proposta. Agora não apresenta uma proposta factível, uma proposta que tenha sido apreciada no governo do Estado, no Crato, em Fortaleza, em Cariaçu, enfim, em São Paulo, no governo federal, em algum lugar. Mas vamos levar a sério. E existe o prazo, né, prefeito, para não perder? Hoje nós estamos por força de liminar. Hoje nós só temos um CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, porque nós chegamos exatamente diante da Justiça e dissemos, Excelência, nós estamos tentando que seja do jeito que nós estamos propondo ou que seja de qualquer outro jeito. Tu já imaginou que falta de lógica? Eu estou dizendo a você, pegue qualquer um desses exemplos que eu acabei de citar. Apresenta o texto. Então nós chegamos diante do juiz, Excelência, o Juazeiro não pode ser prejudicado. Eu não posso deixar de ficar recebendo recursos do governo federal, porque simplesmente eu não tenho o poder de obrigar ninguém a votar lei nenhuma. Eu não tenho o poder de obrigar que as pessoas apresentem uma alternativa. A gente apresentou uma proposta, não concorda com ela, apresente outra. E aí a Justiça nos deu uma liminar, enquanto que esse imbróglio se resolve. Eu acho que esse imbróglio não será resolvido. Acho não. Tenho certeza, a matéria não vai ser aprovada. Vão fazer todo aquele OE político de novo. Tem servidor que entende, que estuda, que vai ler um pouquinho sobre a matéria. Tem outros que não entendem, que não se inteiram muito dos fatos, escutam só um lado. E aí são ossos do ofício. Vida que segue. Nós temos os representantes que nós merecemos. E a população acaba sendo prejudicada. Porque esse Juazeiro deixa de receber recursos. A dona de casa perde. O desempregado que está esperando uma política pública para arranjar emprego, perde. Quem tem que resolver um buraco na rua, na sua cidade, perde. Porque Gleidson está tendo que colocar lá dentro da Previdência, como eu coloquei 15 milhões de reais, ano que vem 38. E o rombo é de 1 bilhão.
Então, eu não tenho condições, é impossível. Porque a culpa foi do prefeito fulano ciclano. Eu não estou querendo entrar nesse mérito. Eu estou querendo dizer que o problema existe e que nós temos que buscar uma solução. Ô Gleidson, último assunto aqui da minha parte, saúde, né? Você falou agora há pouco do Hospital Maria Amélia, que inclusive a gente teve acesso à informação de que está com 73% das obras concluídas. Sim. O que falta e por que tanta demora, Gleidson? E só acrescentando, desculpa, prefeito, em relação à questão da fila de marcação de consultas, que é algo que a gente pauta muito aqui no nosso jornal, os vereadores vêm sempre debatendo e a gente realmente está vendo essa questão da fila, que eu acho que é um gargalo também dentro da sua própria administração. O maior gargalo é a central de marcação. A gente fazia em Juazeiro do Norte, antes de eu assumir o cargo, 42 mil, 45 mil exames de média em um mês de referência. No nosso governo, nós estamos fazendo 87 mil a 92 mil procedimentos. Agora, de toda forma, uma cidade muito grande, quase 300 mil habitantes, juntar esse povo todo num único espaço não tem sentido, porque acaba causando uma fila. A fila, por incrível que pareça, a gente, quando chega no meio-dia, já resolve, termina rápido, porém fica o desconforto. Mas foi necessário a gente passar por aquilo ali para a gente acabar com aquela prática antiga de que as pessoas, para terem acesso em Juazeiro a exame, consulta e cirurgia, tinham que contar com um político. Tinha que ter um apadrinhamento. Tinha que ter alguém que falava por alguém e aquela pessoa hipossuficiente, aquela pessoa simples, aquela pessoa que não tinha um padrinho, ficava à míngua. Esperava 6 meses por um exame, 1 ano. Era assim a realidade. Eu estive vereador da minha cidade durante 12 anos, eu sei o que eu estou falando. As pessoas de Juazeiro sabem que era assim. Então, para que a gente mudasse esse sistema, nós fizemos investimentos altos. Juazeiro não ficou em 31º lugar entre todos os municípios do Brasil, com maior investimento em saúde à toa. Nós colocamos médico em todos os PSFs, computadores em todos os PSFs, smartphones para todos os agentes, sistema, internet, guarnecemos prédios. Estamos entregando rede física, prédios históricos que estavam abandonados. Aí agora nós já começamos com um processo de descentralização. Os próprios PSS vão atender. Até o final de janeiro, espero que 100% essa descentralização ocorra. Daqui para lá nós estamos correndo para que isso aconteça. Hoje nós já temos aí mais de 35% que já foi descentralizado. E aí nós, além de oferecermos quantidade, nós vamos oferecer também qualidade, conforto, segurança para as pessoas. Então, foi necessário. Nós estamos em busca de alternativa, o que não pode é se conformar com aquilo que foi a saúde de Juazeiro, último lugar a vida inteira. E com relação ao Maria Amélia, nós estamos na expectativa de liberação de recursos por parte do governo do Estado. Estou correndo feito um louco porque só tem, me parece que até amanhã, quarta-feira, o governo do Estado precisa liberar esse recurso para que Juazeiro do Norte pague a empresa. Porque a empresa vai dando aquela amassada. Nós tivemos que refazer os projetos. Tinha situações esdrúxulas lá no projeto lá do Hospital Maria Amélia. O nosso secretário Zé Maria poderia até falar com mais tecnicidade, mas eu posso dizer para você que foi necessário fazer várias alterações. Essas alterações foram feitas. Depois de alteradas, os aditivos necessários, para ter aquela parte burocrática todinha, então a gente deu a celeridade devida. Hoje a gente já repassou o dinheiro que era para repassar, agora nós estamos esperando que o governo do Estado passe a sua parte. Quando ela passar, aí a empresa vai concluir a obra, nós já estamos com uma licitação em andamento para a contratação de uma instituição que possa gerenciar o Maria Amélia, adquirindo os equipamentos e entregar o equipamento para a população. Mas estamos nos finalmente. É isso. Eu queria aqui, por conta do nosso tempo, né? A gente ainda tem muito assunto para debater, muito né? Assunto mas mesmo. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu já queria aqui convidar você, Gleidson, para vir aqui em nossos estúdios em uma outra oportunidade para que a gente possa falar sobre outros assuntos. Mas quero agradecer pela sua vinda, tá bom? Pela primeira vez aqui no estúdio da Sonzum, no Jornal Grande Cariri. E o Adson Rodrigo também, eu agradeço pela participação. Muito obrigado ao prefeito Gleidson Bezerra pelo ter aceitado o convite e também ter essa disponibilidade de estar aqui no nosso estúdio. Também ao secretário de Infraestrutura, José Maria Pontes, e dizer que os microfones da Sonzum estão à disposição da prefeitura e do prefeito para que a gente possa sempre debater uma cidade progressista, uma cidade realmente melhor para os nossos habitantes aqui, os nossos parceiros também. Gleidson, uma mensagem de final de ano para encerrar
o nosso papo aqui hoje, aqui no Jornal Grande Cariri. Muitíssimo obrigado, Adson. Muitíssimo obrigado, Aloísio, a direção da Rádio Sonsonsat. Deixo o meu abraço aqui caloroso a todos vocês que fazem a Rádio Sonsonsat, a todos os ouvintes. Dizer que um ano de muitas conquistas, de como iniciei, incrivelmente fizemos milagres, superamos muitas adversidades, a certeza de que muito foi pavimentado e de que muito mais temos por fazer. E assim faremos. Então aproveito para desejar aqui a todos os ouvintes, para todos vocês, um Natal de muita paz, de muito amor, que Jesus Cristo nasça no nosso coração. E quando ele nasce, ele traz paz, ele traz amor, ele traz o respeito para com o próximo, a compreensão, a vontade de servir. E é isso que eu desejo para todos vocês. Um venturoso ano novo, 2023, repleto de realizações, um ano melhor do que nós passamos nos últimos tempos, que dias melhores virão para todos nós. Pontualmente, 2 horas em Crato, no Grande Cariri. Conversamos aqui no Jornal Grande Cariri com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra.